Muito bem, então abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 27 e 28. E na sequência nós vamos ler o versículo 1 a 3 do capítulo 12. Diz o seguinte o texto: Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Até aqui. Agora vamos para o capítulo 12. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela sempre, Senhor, nos alimenta, nos instrui. Ó Deus, nos fortalece, nos desafia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos alinhar as nossas vidas de acordo com a tua palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor continue trazendo da sua presença, desse seu amor, desse seu perdão, desse seu carinho, dessa sua, ó Deus, fidelidade para cada um de nós. Nós precisamos de Ti. Fala-nos ainda um pouco mais nessa noite, ó Deus, e que a Tua graça permaneça sobre nós. Pai, obrigado que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas, e que nós saiamos daqui mais edificados, mais parecidos com Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nessas duas passagens do livro de Gênesis, nós encontramos algumas expressões que ficam bem claras e mostram que Deus, que é o nosso Pai, que nos ama muito profundamente, que Ele tem interesse de ver o seu reino, o seu domínio, o seu governo e a sua igreja crescendo. Algumas dessas expressões que a gente encontra nessas duas passagens, no capítulo 1 e no capítulo 12 de Gênesis, são, por exemplo, espalhem-se por toda a terra. Fala de um Deus que quer que haja crescimento. Saiam da sua terra. Mostra que Deus quer que as pessoas se movam, não fiquem estagnadas. Vão formar uma grande nação. E depois ele diz para Abrão: por meio de você, abençoarei todos os povos do mundo. De modo que Deus deixa claro, já no início de todas as coisas, quando ele criou o homem, e mais na frente ele fala também a Abrão, que ele gostaria que o seu povo estivesse sempre a caminho, sempre em movimento, usando o contexto da família e as demais oportunidades para que o plano dele eterno, fosse cumprido. E o plano dele e até que ele volte, será abençoar todos os povos do mundo. Jesus confirma
esse aspecto do evangelho que a gente encontra lá em Gênesis. Ele diz aos discípulos, em Marcos 16 e Mateus 28, você não precisa abrir, vão pelo mundo afora, pelo mundo inteiro, e preguem o evangelho a cada pessoa. E depois ele diz, vocês precisam sair e fazer discípulos de todas as nações. Não só pregar a indivíduos, mas fazer discípulos às nações. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo falam de um Deus que deseja constituir uma grande nação. E nós sabemos que essa nação de Deus, ela é formada e continuará sendo formada pelas pessoas que se submetem a Deus, que recebem ao Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, como seu Senhor e como seu Salvador. É dessa forma que as pessoas nascem para a família do Senhor. E a questão que eu gostaria de tentar compartilhar com os irmãos de alguma forma é como que nós podemos fazer parte desse plano de Deus que foi lançado, pensado lá na eternidade, da construção dessa grande nação. E o texto que a gente leu, de Gênesis, ali no capítulo 1 e 12, de alguma forma ele nos oferece um caminho ou dica, né, que nós podemos percorrer, ou pelo menos observar, de modo que a gente possa cooperar com Deus para que esse plano da grande nação de Deus aconteça. E para que a gente se torne uma grande nação, quero deixar claro, não estou falando do Brasil, estou falando da nação de Deus, nós precisamos, é uma primeira anotação que você tem no seu informativo, de um grande Deus. Nós precisamos de um grande Deus, de um Deus que seja todo-poderoso, um Deus que seja grande e adorável, um Deus que seja grande no seu amor, que seja grande também para perdoar. Nós precisamos de um Deus que seja grande na sua misericórdia, seja grande em todos os aspectos da sua vida. Moisés, apesar de não termos lido nenhum texto falando ali sobre ele, foi um homem que conheceu esse Deus de perto. Esse Deus que é grande, imenso, glorioso, que habita os céus, mas que também tem interesse nas pessoas, simples. Moisés o conheceu. Moisés teve revelação desse Deus no monte. Moisés aprendeu acerca desse Deus. E ele registrou para sempre no seu livro, porque foi ele que escreveu o livro de Gênesis, escreveu, aliás, o Pentateuco, acerca desse Deus que é grande e poderoso, mas que é um Deus que é pessoal, que se interessa em caminhar com a gente, que se interessa em quebrar essa barreira da distância que existe entre ele e a humanidade. Moisés falou desse Deus que se envolveu com a criação. Ele é o Deus criador, como a gente cantou, que fez todas as coisas de forma maravilhosa e coroou a sua criação, se envolvendo com a formação do homem e da mulher, conforme nós lemos, e abençoou esse casal e outras famílias e disse: olha, eu quero que vocês se espalhem mundo afora, cresçam, se multipliquem e reflitam a minha pessoa, reflitam a minha natureza, testemunhem acerca de quem eu sou, de como eu sou. Então esse é o Deus forte, é o Deus que está em todo lugar, é o Deus que tem todo o conhecimento, detém todas as informações do mundo. É o Deus que a Bíblia diz que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Diz que a terra e sua plenitude pertencem a esse Deus. Moisés conheceu esse Deus. Nós temos conhecido esse Deus. E segundo as Escrituras, o nosso Deus é um Deus tão rico, que as suas fontes e os seus recursos são inesgotáveis. Diz a palavra ainda que o nosso Deus é o Deus do impossível. E por isso, às vezes a gente pode se encontrar numa situação onde a gente não sabe de onde vai vir o nosso socorro. E o salmista diz, como o pastor Jimmy leu: levanta os olhos para cima, para os montes, para o céu. E aí ele fica contemplando
e aí ele percebe a grandiosidade do céu, ele entra na presença de Deus, contemplando a natureza, e dali, daquele momento de contemplação, de adoração ao Senhor, do Deus da criação, do Deus do universo, ele percebe que o socorro dele vem desse Deus, vem desse Senhor. Portanto, quando nós pensamos na construção da nação de Deus, nós não podemos focar na nossa fé. Por que nós não podemos focar na nossa fé? Porque a nossa fé ela é pequena. Mas nós devemos sim fixar os nossos olhos nesse Deus. Nós devemos sim cuidar a quem, para quem nós estamos oferecendo a nossa vida, a quem nós estamos servindo. Nós devemos cuidar com quem nós estamos andando, quem é o nosso Deus de fato. Nós precisamos sim cuidar daquilo que nós cremos e não nos preocupar com o tamanho da nossa fé, porque a nossa fé ela é muito pequena comparada à vida e às várias situações que a gente tem que enfrentar. Mas ela é pequena, mas quando você olha para Deus, aquele que derrama pela graça dele a fé e reparte a cada um de nós, aí sim você encontra condição de seguir adiante. É esse Deus grande que a gente precisa conhecer para que então a gente possa contribuir, cooperar para que a nação de Deus seja formada. Precisamos experimentá-lo na palavra, precisamos experimentá-lo quando nos reunimos no culto, precisamos experimentá-lo quando nos deparamos com pessoas, circunstâncias ou coisas. Enfim, como a gente canta, Deus está. Deus não é, mas está se manifestando em todos os lugares. Nós precisamos experimentar esse Deus. Os irmãos sabem que eu sou muito chorão, não sei se os irmãos sabem que eu já chorei hoje. Hoje eu não vou chorar, mas já chorei hoje de manhã. Porque eu vi uma cena de um garotinho que estava louco para conhecer o Davi Silva. Davi Silva é aquele cabeludo como eu? Davi Luiz, um cabeludo assim, loiro. E ele sai correndo, eu acordei, estava estudando, meditando, depois fui assistir um pouco do Globo, lá, esporte, sei lá o que é aquilo. E esse menino sai correndo, e aí ele fica preocupado com segurança, e corre e olha para trás, desesperado, e aí quando ele vai chegando perto do jogador, ele começa a se desmantelar, chorar. Aí abraça o cara abraça ele, e ele não consegue falar, e aí o cara tira a camisa, dá para ele, e aí ele fica desmantelado, o cara assina, meu Deus, aquele piazinho não vai dormir por uma semana. O desespero dele, a alegria de ter encontrado. E quando eu olhei aquela cena, eu não cheguei a chorar assim, de derramar a lágrima, mas meu olho ficou assim, aí continuou falando, mostrando, e eu, meu Deus do céu, não vou aguentar. Então assim, aí você diz, e o que tem isso? Tem o seguinte, você veja uma criança desesperada para conhecer uma pessoa que ela admira, e quando ela se encontra com essa pessoa, ela se desmantela. Aquilo me chama atenção, porque eu não sei se é assim que eu quero me sentir. Eu não sei se naquele momento eu me projetei como aquela criança correndo em busca do meu Deus. E aí quando você chega perto desse Deus, Ele te dá atenção. Ele não te despreza, Ele não te esnoba. Ele te ouve. Ele se abaixa para estar com você. Ele te serve. Ele te acaricia. E se você se rende a Jesus, se você se entrega ao Senhor, Ele assina com sangue o seu coração. Deus está. Se a gente quer fazer parte de uma nação que cresce e que é uma nação que tem Deus à frente dela, a gente precisa dele, não apenas como um conceito, mas da amizade com Ele, da intimidade com Ele. Mas não basta termos um grande Deus para sermos uma grande nação. Precisamos de uma grande visão. E Deus, para Adão e para Eva, assim como para Abrão, no texto que nós lemos,
já no início da humanidade, 6.000 e poucos anos atrás, já começa batendo um papo com suas criaturas, seus filhos, que ele teve tanto prazer em criar, e diz para eles: eu tenho um projeto de vida para vocês. Fiquem muito ricos, ganhem muito dinheiro, construam muitos bens, guardem muitas coisas para vocês, construam também uma torre. Depois eu vou dar um nome para essa torre para vocês, né? Se juntem, não saiam de onde vocês estão. Não foi essa a orientação de Deus. Deus disse assim: vocês precisam ter muitos filhos. Muitos filhos. Espalhem-se. Como é que alguém se espalha se só é uma família pequena? No início da nação de Deus, era a gênesis dessa nação ali. Então a ordem era muitos filhos. Não tinha muita coisa para perder tempo, para distrair. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E aí ele repete isso para Abrão. E entre Adão e Abrão existe já um juízo sobre a terra, que foi dado no tempo de Noé. Várias gerações já tinham morrido. E aí Deus pega Abrão, da descendência de Sem, e diz assim para ele: Abrão, vá para uma terra que eu vou mostrar para você. Já não é tempo de você ficar aí mais. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, que é o tema da nossa reflexão. Muitos filhos, né? Não se assemelha à mesma palavra. E por meio de você, Abrão, eu abençoarei todos os povos do mundo. Então a visão que Adão e a visão que Abrão recebem é uma visão global. É uma visão que não parava aonde eles apenas estavam, onde eles iam, mas Deus sempre estava lembrando a eles acerca daquela visão, daquele sonho que precisava ser alcançado. Eu quero alcançar o mundo, eu quero tocar todos os povos. E Abrão, eu vou abençoar através de você. E eu sei que a gente ouve isso e a gente logo, ou muitas pessoas pensam assim, lógico, ele estava dizendo isso, mas porque Jesus viria através da semente de Abrão. É verdade, mas Abrão não tinha esse entendimento. Então, se você se colocar no lugar de Abrão, o que Deus estava dizendo era assim: é você, Valdemar, através de você eu vou abençoar muitas pessoas. Você. Lógico que a bênção na vida de uma pessoa só pode vir de Deus. Mas a coisa é com a pessoa, para que seja através dela. Antes tem que ser com ela. E essa visão é global. E então Deus fala: vocês têm que criar filhos, espalhar essa família, e essa família vai crescer, e essas pessoas elas vão entrar, elas vão se espalhar pelos continentes. E aí então vocês vão poder refletir a minha imagem, a minha semelhança. Vocês vão tomar posse, caminhar sobre tudo que eu criei. E vocês vão dominar a criação. Vocês vão dominar as criaturas. Vocês vão viver e devem viver relacionamentos saudáveis, de harmonia. Vocês devem ser abençoadores de vida, de acordo com a natureza que eu tenho dado a vocês. Porque eu sou assim. Eu criei vocês e eu abençoei vocês. Então vocês, ao entenderem isso, vão sair com essa grande visão de alcançar indivíduos e nações para abençoá-los. E Jesus confirma essa visão grandiosa que Deus deu a Adão, a Abrão e a outras pessoas no Antigo Testamento, conforme eu já citei para vocês no Evangelho. E confirma também, não só pelas citações de Marcos 16 e Mateus 28, mas confirma porque Jesus se relacionava com as pessoas sem nenhum tipo de discriminação racial. Porque ele queria deixar claro que ele veio para todos, nem social. Entretanto, não é suficiente termos um grande Deus, não que Deus não é suficiente para todas as coisas, mas dentro do que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero reforçar: não é suficiente sermos
e termos um grande Deus na nossa vida e recebermos desse Deus uma grande visão. Eu acho que todo mundo aqui sabe, porque nós já repetimos algumas vezes, que o sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do próprio nome dele. Todo mundo sabe que isso é a mesma coisa de dizer que Deus quer alcançar todas as nações e criar filhos, filiar pessoas a Ele próprio, adotar pessoas de todas as nações. Mas não é suficiente essa grande visão. É preciso, para que uma nação seja bem estabelecida, leis que são perfeitas. E, lamentavelmente, as leis que os homens fazem, embora muitas sejam úteis, necessárias, mas muitas são desprezíveis, são de interesse, são contraditórias, são leis que não se aplicam para todo mundo. São leis que favorecem uma pequena minoria. Porque, apesar de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança foi corrompida pelo pecado. De modo que o que o homem cria, muitas vezes vem com distorção. Aliás, o homem, quando cria leis, normalmente ela está meio distorcida. Porque a lei verdadeira, a lei perfeita, é a lei de Deus, que não deve ser manipulada. Mas mesmo que seja manipulada, Deus, como juiz dos vivos e dos mortos, está no controle de todas as coisas, observando a humanidade. Essa lei, sim, que se encontra na palavra de Deus, é aplicável a todo mundo. A Bíblia afirma que a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela é perfeita. Então, uma grande nação, ou a nação de Deus, precisa da lei de Deus, precisa dos conselhos de Deus, precisa da sabedoria de Deus. É assim que uma nação grande é fundamentada. É uma nação segundo o coração de Deus. E é interessante porque eu não sei se você sabia, deve saber, que Israel, antes de se tornar uma nação poderosa, como foi no Antigo Testamento, e a gente sabe disso, teve que receber uma lei escrita, porque Deus entendeu que não era suficiente que eles tivessem apenas as tradições orais, que eles mantinham com muito rigor. E essa lei seria registrada em pedras, posteriormente em pergaminhos, e não sei quais outros materiais todos foram utilizados, até chegar aos nossos dias o papel aí. Ela seria registrada e ela deveria ser ensinada. Deus deu essa ordem a Moisés para que ele ensinasse a essa nação que estava nascendo, dia após dia, ano após ano, desde a mais tenra idade. E era preciso deixar claro para todas as pessoas que faziam parte do povo de Israel que os conceitos éticos, morais e espirituais desta nação chamada nação de Deus precisava ser muito superior à dos povos vizinhos com os quais eles já tinham convivido, com os quais na época eles estavam convivendo e até hoje em dia. Deus deu a lei dele não para nos salvar, mas para nos proteger e para nos mostrar o caminho que devemos andar. E eles tinham que, ao receber essa lei, preste atenção nisso, que aprender a amar Deus com liberdade e tinham que aprender a amar os povos que circundavam a eles como povo e os que viriam posteriormente, sem se deixar contaminar. Por isso Deus deu a lei, pelas crenças desses povos, pelos costumes, pelos valores, pela filosofia de vida deles. Por isso Deus registrou a palavra para a nação de Israel. Daí a razão de Deus ser tão específico quando você lê o Antigo Testamento, mostrando detalhes lá por exemplo, em Êxodo, quando
com respeito ao relacionamento do povo com ele, com respeito a, por exemplo, a questão de saúde pública, dizendo como eles tinham que se comportar quando eles estivessem transitando de uma região para outra, com respeito à forma como eles tinham que lidar com os recursos, enfim, Deus ensinou detalhadamente a nação de Israel para protegê-los. E o sucesso, desde lá do início, fica claro que é o seguinte: o sucesso de vocês como povo vai depender da forma como vocês obedecem essa lei perfeita, esses princípios, esses valores que eu estou dando a vocês. Se vocês forem fiéis, Deus falava para o povo, vocês vão prosperar. Se vocês forem rebeldes, vocês vão ser derrotados. E a história do Antigo Testamento está recheada de momentos de sucesso e de momentos de decadência da nação de Israel. E toda vez que Israel prosperava, é porque estava vivendo diante de Deus. E toda vez que Israel era prejudicado, era porque eles abandonavam Deus. Comigo e com você não vai ser diferente. A história mostra isso. Se nós quisermos ter sucesso como povo de Deus e quisermos fazer parte dessa nação que Deus vem desenvolvendo ao longo dos séculos, nós precisamos considerar a palavra de Deus com carinho, com zelo. Nós precisamos considerar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos nos sujeitar ao comando de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Porque a palavra é clara quando diz o seguinte: que a nação que é abençoada e que é feliz é a nação que tem quem como Senhor? Deus. Salmo 33, se eu não me engano, no versículo 12, eu não tenho anotado, diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual é a nação que tem Deus como Senhor? A nação é a igreja, o povo de Deus. Nenhuma nação, completamente falando, tem Deus, o único Deus verdadeiro, poderoso como Senhor. Alguns dizem, e nós repetimos isso, que os Estados Unidos, que é um império de 100 anos, sei lá, 100 e poucos anos, 200 anos, 100 anos, foi constituído sobre a palavra de Deus. Mas não sei se era só a palavra de Deus. Não sei se tinha muitas coisas misturadas ali. E a filha de Billy Graham, alguns já leram isso na internet, ouviram talvez, quando questionaram a ela num programa de televisão, acerca do que, como é que Deus permite que naquela nação acontecesse uma tragédia, referindo-se aquele incidente de 11 de setembro de 2001. Ela pegou e falou: sabe, por que vocês estão questionando Deus? Por que Deus permite? Vocês não querem que Deus participe da vida da nação. Vocês são o Deus da nação. Vocês tiraram Deus do meio do povo. Vocês proibiram que a lei perfeita de Deus fosse ensinada nas escolas. E é assim que as sociedades fazem. O que as sociedades fazem? Os homens fazem corrompidos. Eles distorcem a vontade de Deus. Eles vão afastando o povo sutilmente daquilo que é o propósito de Deus. Mas nós precisamos de leis, irmãos, perfeitas. E essas leis estão na palavra. Se existe uma coisa que você pode confiar, é na palavra de Deus. Há séculos e séculos ela está sendo compartilhada. Há séculos e séculos ela tem sido perseguida. Ela é perfeita, ela é completa, ela é inerrante, ela possui unidade, ela é atual. Por isso Jesus diz que ela é eterna. Vai passar tudo, mas a vontade dele, a palavra dele, os princípios dele não vão passar. Então, além de um grande Deus, de uma grande visão e uma lei perfeita, já que os homens
vão torcendo as leis ao bel prazer, nós também precisamos, para sermos uma grande nação, para termos essa grande nação, a nação de Deus, nós precisamos de capacidade, nós precisamos do poder de Deus para enfrentar os desafios. Porque lá no Antigo Testamento foi assim, e vai ser assim com a gente, e vai ser assim com as futuras gerações. O reino de Deus é para gente valente. O reino de Deus é tomado à força. Ele cresce pela força, não força da violência, mas pela força da determinação, da convicção. Deus diz assim para Abrão: abençoarei os que te abençoarem. E o que ele diz? E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Isso significa, sabe o quê? Que essa nação que Deus estava formando naquela época, que Moisés ia passar o bastão para Josué, Josué ia ter que entrar no meio daquela terra, dizimar a guerra mesmo. Estava dizendo o seguinte: olha, eu estou com vocês, vocês têm a minha proteção, vocês têm a minha bênção, só que saibam que essa nação vai ser formada a preço de sangue. Muitos vão ter que lutar, muitos vão ter que doar sua vida. Mas eu adianto para vocês, quem quiser amaldiçoar vocês, eu vou tratar com eles. Mas quem quiser abençoar vocês como nação, eu vou também abençoar. Ou seja, a referência era o povo de Deus. A nação que Deus estava formando precisaria enfrentar problemas internos entre as pessoas do próprio povo e problemas enormes, gigantescos, do ponto de vista externo, porque eles teriam que brigar com alguns povos, saber lidar com esses povos. E toda essa graça ou esse poder viria de Deus. Deus empenha a palavra dele a Abraão, diz: eu estou com vocês. A batalha de vocês pertence a mim. E é importante deixar claro aqui que quando Israel deixa o Egito, eles eram um povo, mas não uma nação constituída. Porque tinha muita gente, mas eles eram pobres. Tinha muita gente, mas eles não tinham um exército treinado. Tinha muito homem, cerca de 600 mil homens saíram do Egito. Homens, sem falar esposa e filhos. Mas eles saíram de uma terra que não era deles, onde eles foram escravos, para um território que eles ainda iam ter que conquistar. Era um povo, mas não era uma nação constituída ainda. Saíram com algumas coisas, alguns mantimentos, mas eles não tinham renda, não tinham uma economia estabelecida. Eles não tinham um sistema de educação como o Império Egípcio tinha. Eles tinham, sim, muita experiência difícil, amarga, que eles absorveram ao longo daquele período de escravidão. Eles tinham um espírito de miséria, um sistema social subdesenvolvido. E era isso tão verdadeiro que quando Deus fazia milagre para levar comida para eles, eles tinham saudade de comer cebola, as cebolas do Egito. Como quem dizendo, esse negócio de sair, enfrentar, conquistar, mesmo que seja com Deus, será? Talvez é melhor ser escravo e garantir pelo menos uma cebolinha. A tarefa de Moisés era complicada, era desafiadora. Ele tinha que ensinar um povo que não era uma nação, com mais ou menos 2.700.000 pessoas, a ser uma nação respeitada e abençoadora. Por quê? Porque Moisés havia recebido da tradição oral de que Deus tinha dito a Adão e tinha dito a Abrão que eles seriam uma grande nação. Eles tinham uma visão, ele tinha uma meta, ele tinha um sonho, que era o sonho de Deus a ser alcançado. Eles traziam, nesse período em que eles estavam deixando o Egito, uma bagagem de 400 anos de escravidão.
Mas Moisés trabalhou duro. Deus trabalhou duro na vida de Moisés também. Durante 80 anos, para forjar nele o caráter de um homem que poderia estar à frente daquele povo. Mas ele conseguiu. Porque mesmo que ele não entrou na terra, porque estava estressado e fez o que não devia fazer, mas 300 anos depois do Êxodo, a Bíblia diz que Israel se tornou uma nação mundial, admirada, uma potência. Havia muita riqueza, muita prata, muito ouro. Várias pessoas do mundo olhavam para Israel, para aquela nação naquele período. Admiravam a sabedoria que existia entre aqueles que governavam a nação, principalmente no tempo de Salomão. Admiravam a riqueza daquela nação. E isso estava acontecendo, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Irmãos, quantos de vocês já passaram por momentos de escassez, de dificuldade, difíceis, oraram, lutaram, continuaram batalhando, e Deus levantou, ajudou. Ah, não, mas fui eu. Foi Deus através de você, porque Ele te deu capacidade, te deu saúde, te deu astúcia para algumas situações. Deus é fiel. A história é a principal testemunha daqueles que venceram aliados ao poder de Deus. Se Israel foi uma grande nação, nós como igreja, e até como nação, agora sim falando em termos de Brasil, também podemos ser uma grande nação. Mas para o Brasil ser uma grande nação, o Brasil precisa se dobrar ao Senhor. E como é que o Brasil vai se dobrar ao Senhor? Quando eu digo isso, eu me refiro à maioria das pessoas. Como é que elas vão fazer isso se a igreja, povo de Deus, não fizer primeiro? Então, o nosso desafio também é grande. Nós não precisamos mais destruir nenhum povo que se encontra no nosso caminho, mas nós precisamos destruir os principados e potestades que aprisionam, que amarram, que enganam, que mantêm as pessoas numa escravidão espiritual, não numa escravidão nacional, vamos dizer assim, social. E para isso a gente precisa pregar o Evangelho, e a gente precisa se dispor a discipular pessoas, educar pessoas nos princípios e valores de Deus. Por isso que Jesus, um dia eu vou ainda fazer um estudo mais apurado sobre isso, Jesus fala em Marcos que a gente deve pregar a toda criatura, mas em Mateus ele diz, mas devemos ensinar as nações. Em outras palavras, o alcance do que Deus quer fazer vai do indivíduo à coletividade, do indivíduo ao povo inteiro. Precisamos de gente comprometida, que é séria com Deus, que quer viver dentro dos padrões de Deus, gente que quer aceitar o desafio de ser luz na sociedade. Como eu falei, Israel recebeu no Antigo Testamento, é interessante você observar isso, muitas orientações acerca de economia. Lembra quando fala de juros, de emprestar, de não dever, e pererê? Orientações do ponto de vista de economia. Aprendeu sobre agricultura, aprendeu sobre artes, artes como? Sim, tinha gente que pintava, tinha gente que fazia, por exemplo, as pessoas que fizeram o templo ambulante, vamos colocar assim, né? O templo da época que eles eram nômades, e depois o templo mesmo, físico, estático lá, que permaneceu em Jerusalém até um tempo. Gente envolvida com construção, engenharia, com tecnologia, deu orientações sobre saúde, educação, orientação sobre a necessidade de se viver daquilo que se constrói em termos de trabalho. Aquele que trabalha come, quem não trabalha, que não coma. O que era isso, senão uma instrução de um pai que ama um filho e diz, cara, viver nas minhas costas não, você precisa chegar a uma idade que você vai ter que alçar os seus voos.
Deus precisa, para construir uma grande nação, de gente que queira se dispor a atuar nessas áreas. Segurança, política. Muitos versículos em Provérbios falam de política. Muitos versículos falam aos homens que são os governantes das cidades, como eles deveriam viver, como eles deveriam ser honestos. E até diz o seguinte, que se o povo não é honesto, também não vai ter um governo honesto, e quem não tem um governo honesto faz com que o povo sofra. Precisamos sair então, como Abraão foi chamado para sair, e ocupar os lugares, os espaços que Deus nos der. Às vezes com medo, até com uma certa insegurança. Às vezes não, com ousadia, com coragem, mas precisamos ocupar esses espaços, porque a igreja indo, a nação de Deus se levantando, faz com que os principados e potestades que governam as nações vão perdendo a sua força. E aí os valores do reino vão sendo colocados. E aí uma nação como o Brasil ou outra qualquer pode ser de fato abençoada. Precisamos ser luz no lugar apropriado, como Jesus conta naquela parábola da candeia. Muitos de nós queremos ser luz, somos luz, mas gostamos de ficar embaixo da mesa. Porque aí é pouca exposição. Ninguém vê a gente ilumina alguns. Jesus está colocando e quer colocar, escute o que eu estou dizendo, a igreja dele, o povo dele, eu não estou falando de denominação, mas Deus quer pôr esse povo, que é o povo que se chama pelo seu nome, cada vez nos lugares mais altos, para a glória dele, e para que estando lá, esse povo não se suje, como uma boa parte que sobe se suja, e possa realmente estabelecer os princípios do reino para uma cidade, para um bairro, para um estado, para uma nação, para um continente. Nessa semana eu tive a alegria de participar de um evento na cidade, não muita gente, onde foi lançado um primeiro livro que a minha mãe escreveu, chama-se Raias da Alma, e ela já há alguns anos tem estado presente na Academia de Letras de Foz do Iguaçu. Os irmãos sabem, a gente já mostrou CD, já cantamos algumas canções que ela compõe na comunidade, então ela faz letra, faz melodia, e ela lançou um livro, ela tem muitas e muitas poesias, e lançou um livro muito bonito, quem quiser depois conhecer, procure ela, chamado Raias da Alma, e ela estava lá então, num momento cultural de Foz do Iguaçu, onde existiam pessoas da área de artes plásticas, da área de literatura, da área de teatro, e cada um então dos expositores e escritores que estavam lançando o livro naquela noite, tiveram um pequeno momento. E eu tive a alegria de estar lá com minha esposa, minhas filhas, meus irmãos, meu pai, enfim, algumas pessoas da comunidade. E no breve momento que ela teve, ela foi a única pessoa que se reportou a Deus. De uma forma que é o jeito dela, mas assim, tal, eu sou mais assim, ela é mais, mas falou bem, falou de Deus, falou que aquilo era fruto do trabalho de Deus, da vivência na vida, mas vivida ao lado desse Deus poderoso, forte, criativo. E ali ela estava, então, dando a sua contribuição numa área de influência dentro de uma sociedade. Os frutos, Deus vai colher, talvez ela veja, talvez ela colha, mas estava lá. Por último, se a gente quer uma nação abençoada, grande, a gente precisa de paixão, a gente precisa de persistência, a gente precisa ir sempre, por vezes mais rápido, por vezes mais lento, às vezes até dando uma parada, mas retroceder jamais. E sempre, para que Deus levante essa grande nação. Que nação é essa? O Brasil? Não.
a nação de Deus é o povo de Deus. E esses dois ingredientes, persistência, perseverança, determinação, traduz a paixão por determinação também, por um amor forte, ele está presente na vida das pessoas que conquistam coisas. Noé foi um construtor, teve que ter paixão e perseverança. 100 anos construindo uma barca, para quem? Para os animais, sua esposa, seus filhos e sua nora. Abraão teve que ter coragem, abrir mão da vivência com seus parentes para ir para uma terra desconhecida, que ele nem sequer sabia onde era, Deus ainda ia mostrar. Precisava amor por Deus e perseverança. José também andou com Deus no fundo do poço, quando foi injustiçado por pessoas que não conhecem a lei perfeita de Deus, acusado de assédio sexual, moral, foi parar na cadeia, lá embaixo honrou a Deus. E Deus exaltou e colocou ele como governador do Egito. Josué, um conquistador, recebeu o bastão de Moisés e falou: agora, meu Deus, eu não posso, será que o Senhor vai me honrar como o Senhor honrou a Moisés? Será, Deus? É muita dificuldade, eu vou ser com você como eu fui com Moisés, Josué. Você vai levar esse povo, você vai introduzir esse povo nessa terra que emana leite e mel. Gideão, um guerreiro. Samuel, um juiz. Davi, um rei. Sai das campinas de criador de ovelha e vai ser rei de uma nação. Salomão, um sábio, admirado até hoje. Eliseu, um profeta que recebeu porção dobrada. Daniel, um estadista. Paulo, um apóstolo que se doou pelas nações, que viveu o evangelho para os que não eram judeus, para os gentios. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, sábio, temente, apaixonado por Deus, perseverante, entregou a vida como um mártir. João como um discípulo amado. Todos eles tiveram paixão e perseverança. O que vocês e eu estamos esperando? Para fazer parte e continuar trabalhando por essa grande nação. O nosso tempo é curto. Temos 2 ou 3 gerações para darmos a nossa contribuição. E Deus conta comigo e com você. Vamos ficar de pé? Então, queridos, uma grande nação é construída por um grande Deus que compartilha uma grande visão, que constitui uma lei perfeita, que capacita esse povo, que a gente olha às vezes para a gente, para o povo de Deus, e a gente fala: Deus, a tarefa é tão grande, né? O desafio é tão grande, quem nós somos? E a gente também às vezes sofre desse espírito de inferioridade, mas Deus nos capacita do alto, nos dá amor, nos fortalece, e dessa maneira, entendendo essas coisas, vivendo, buscando esse sonho de Deus, a gente vai contribuindo e vai formando essa grande nação. Irmãos, não se esqueçam, a pedra já foi lançada, a pedra já foi rolada. Hoje o que você e eu olhamos e admiramos, os reinos, né? Queria que o Brasil fosse como tal lugar, porque aquele lugar. Não existe nenhuma nação como deveria ser. A nação que deve ser e está se tornando como as pessoas deveriam ser, é a nação de Deus. Então nós fazemos parte desse povo escolhido. Esse povo escolhido é a igreja, que veio para abençoar povos de todas as tribos, línguas e nações. Queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar. Queria chamar o pessoal do Ministério de Música. Eu sei que eles talvez já deram as mãos, mas venham aqui à frente. Diga para a pessoa que está do seu lado, diz assim: olha, você tem um cargo muito importante. Diga para ela.
Diga para ela assim: você é um embaixador ou uma embaixatriz do reino de Deus. Se você tiver consciência do que significa ser um embaixador, e o Clécio já pregou sobre isso, não tem cargo nesse mundo que poderia te convencer. Só há uma coisa para a gente fazer em qualquer lugar, fora do contexto onde essa nação está mais reunida e está mais juntinho, vamos dizer assim, na igreja, aí fora, que é representar o reino de Deus. Porque tudo que os reinos desse mundo têm para oferecer, vai ficar por aqui. Mas tudo que o Rei Jesus tem para te dar, é eterno. Por favor, irmãos, nós somos embaixadores. Todos que têm Jesus como Senhor e Salvador são embaixadores. Então, se o diabo soprar no seu ouvido, se prostrado, me servires, me seguires, andar comigo, eu vou te fazer famoso, vou te fazer rico, vou te fazer, esquece. Você pode ser rico e famoso por um lapso de tempo. Depois ele vai te escravizar e pisar a tua cabeça. Então qualquer oferta diabólica, deixe de lado. Teu coração tem um dono só, que é Jesus Cristo, amém? E vai ser lindo quando a pedra que foi rolada dos céus terminar de destruir todos os reinos humanos, e quando Jesus assumir com a sua glória o lugar de Rei das Nações. Por que Rei das Nações? Porque ele será Rei dos povos que fazem parte dessas nações que se converteram a ele. E de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Esse dia vai ser esplendoroso. É assim que a gente se torna uma grande nação. Futebol é gostoso, mas não torna ninguém melhor. Quem torna melhor é Jesus. Vamos cantar. Cadê a Thaís? Thaís, você, Lara. Vamos cantar, Lara, aquela canção de todas as tribos, povos e raças. Depois nós oramos. Cante com esse entendimento. Um grande Deus, um grande sonho, uma lei perfeita, o poder do alto. E você como embaixador, trabalhando por esse sonho. De mãos dadas. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, tempo e espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, Senhor. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor. Presente está o Senhor entre a gente. Pai, obrigado, porque somos parte dessa nação, dessa grande nação que nunca foi destruída, jamais será derrotada, porque o Rei eterno, o Rei dos reis, é o Senhor dessa nação. Obrigado, Senhor, porque ela começou com Adão, e o seu primeiro fruto colhido no céu foi Abel. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui, e essa grande nação, Senhor, vem escrevendo a história da humanidade. E, Senhor, ainda que todos os povos se levantem contra ela, ela prevalecerá, porque é a tua nação. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe nessa semana, nos dê essa consciência, nos use. Deus, nos dê autoridade, nos dê sabedoria, nos dê mansidão. Pai, nos dê consciência de que somos representantes do teu reino, que fazemos parte desse povo escolhido, essa grande nação de Deus, e que fomos chamados para anunciar as tuas virtudes e não as nossas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e está com a gente, e porque nos permite trabalhar ombro a ombro contigo, por esse dia em que Jesus, diante de toda a humanidade, será coroado. Obrigado, Senhor, vai ser muito bom. Deus vê pessoas ressuscitando, pessoas vivas se ajoelhando. Vê o Rei dos Reis, que um dia ascendeu aos céus, descendo desse lugar onde Ele habita à destra do Pai, e sendo recebido por um povo que conhece. Para nós, Deus, mais do que surpresa, vai ser um momento de alegria. Tá face a face com o Rei dos Reis, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Rei das nações. Deus, vai ser muito bom, por causa da alegria que nos foi proposta, a alegria que nós vamos experimentar plenamente nesse dia. Nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos continuar trabalhando para que a tua nação seja construída, Senhor, e o teu nome seja levantado. E nessa nação existe uma bandeira, e a bandeira é o teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer essa bandeira do amor se mexer, se movimentar, Deus, e atingir pessoas de tal forma que elas venham, Senhor, atraídas por esse amor de Jesus, fazer parte dessa nação do Cordeiro de Deus. Obrigado em teu nome, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.